pessoal, olá, tudo bom? Começando aqui mais uma entrevista aqui da redação. Dessa vez recebendo o candidato do PRD, da coligação Sete Lagoas, em primeiro lugar, Júnior Souza. Estou aqui ao lado da Jéssica Monteiro, agora acertando o nome, né? Depois de muitas reclamações, né? Inclusive de Dona Luciene. Agora, para entrevistar o Júnior Souza, ficou acordado em relação às campanhas, né, que nós fizemos em sorteio, né? O Júnior acabou pedindo a troca de data para hoje, segunda-feira, e ele vai ser o nosso último entrevistado aqui dos candidatos a prefeito. Já participaram o Jamilton Santos e participou também o Juninho Sinonô. O candidato Douglas Mello, ele fez a entrevista no programa Passando a Limpo, só que acabou não conseguindo participar da entrevista da redação. A gente aguarda a organização da campanha dele, a campanha do Unidos pelo Bem de Sete Lagoas, para decidir uma nova data. E, enquanto isso, nós vamos ter aqui apenas os 3 candidatos. Explicando a dinâmica para todos, são 30 minutos de entrevista, expansível para mais 15, caso já haja necessidade, com perguntas do público e 2 perguntas de entidades de classe, de pessoas ligadas a movimentos sociais, entre outros, né, que nós coletamos durante esse tempo todo. Tudo bom, Jéssica? Tudo bem, tudo bem. Seja bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, Jéssica e Felipe, muito obrigado. Muito bom estar aqui e poder participar, contar um pouco, né, sobre o nosso plano de governo e principalmente responder perguntas da população, que é extremamente importante essa participação das pessoas, até para que a gente possa construir políticas públicas direcionadas a realmente quem precisa, né? Então é muito bom participar e obrigado pelo convite. Beleza. O Júnior, ele é auditor, ele é formado em comércio exterior, foi controlador-geral da Câmara, hoje é vereador e agora candidato a prefeito pelo PRD, a coligação Sete Lagoas, em primeiro lugar. A partir de agora, nós vamos contar o tempo, né? Começando a partir de agora, e aí vem as perguntas. A primeira, a Alene vai fazer. O Lucas Mendes Alves dos Santos, do bairro Bela Vistão, mandou para você. Senhor candidato, o senhor como prefeito poderia nos dar uma resposta em relação à taxa de esgoto, sendo que Sete Lagoas ainda não tem um centro de tratamento de esgoto? Bom, na verdade, hoje já tem uma parte de esgoto tratado, né, pelo SAI. Nós vamos conseguir realmente ter uma efetividade no tratamento e saneamento básico a partir da inauguração da estação de tratamento de esgoto, que é a ET, que fica ali próximo ao bairro Tamanduá, após o bairro Tamanduá. Então, nós teremos uma efetividade nesse sentido. A gente sabe que é um problema, né, o saneamento básico. Falar de saneamento básico em pleno 2024, onde algumas regiões de Sete Lagoas ainda carece dessa prestação de serviço. Nós temos aí, por exemplo, a famosa prainha no bairro Itapuã, que falta ali um saneamento básico. A gente tem o bairro Kuwait, que também existem algumas residências que precisam de tratamento. A Fazenda Velha precisa de tratamento efetivo, são feitos através de de locais, né, onde é feita a coleta desse descarte de esgoto, então fossas. Então nós precisamos ali nesse sentido, inclusive, tratar esse assunto onde já se possui o pagamento dessa taxa e ali nos locais onde não tiverem, fazer efetivamente retirar esse valor, porque eu acho também, né, injusto para que a população possa pagar essa taxa, uma vez que não é feito o saneamento básico. E eu acho que nós temos que evoluir fazendo com que a prestação de serviço efetivamente chegue na casa das pessoas. Isso é uma das nossas propostas, inclusive, para que a gente consiga atender nossa população de uma forma geral, né? Beleza. O Matheus Leão, ele perguntou: sabendo que Sete Lagoas tem potencial turístico a ser explorado e necessita urgentemente de mais lazer e qualidade de vida, o que podemos esperar do candidato para os próximos 4 anos na área do esporte, lazer e turismo para a melhoria da qualidade de vida da população? Aí ele falou aqui que tem áreas esquecidas, que é a questão dos parques, a criação de parques, a reforma de praças com equipamentos urbanos modernos, ginástica ao ar livre, pistas de Cooper, ciclovias e revitalização dos pontos turísticos, entre eles o museu, o Parque da Cascata e a Ilha do Milito, com a volta dos pedalinhos, entre outras melhorias para a cidade, que está ávida por mais entretenimento e qualidade de vida indispensáveis para o seu crescimento saudável.
Sete Lagoas tem perdido aí efetivamente muitos traços relacionados ao turismo, esporte, lazer e cultura. Nossa pauta de prioridade dentro da nossa gestão é tratar essas pastas com um respeito maior, inclusive com a população de Sete Lagoas. A gente tem aí relacionado ao turismo, Sete Lagoas é uma cidade que está a 55 quilômetros do aeroporto internacional. Nós temos uma via 040, uma BR, né, que liga estados e passa aqui do lado de Sete Lagoas. Nós temos 4 vias de escoamento de serviço e produção, a MG 238, nós temos a 424, 2 saídas aí para 040, que é através da Polícia Rodoviária e também pela Avenida Marechal Castelo Branco, e eu percebo que falta muito buscar a nossa região para que nós possamos fortalecer e fomentar o turismo, esporte, lazer e cultura na nossa cidade. Hoje nós fazemos parte aí do circuito Dr. Lund, que é de grutas, e infelizmente pouco fomentado. Às vezes falta as pessoas de Sete Lagoas dizerem que Sete Lagoas tem uma gruta para que possam ir visitar. É muito barato, então nós precisamos fortalecer e fomentar. No nosso plano de governo, a gente tem a criação da linha turismo em Sete Lagoas, que vai funcionar aos finais de semana, sábado e domingo, levando todas essas pessoas a pontos turísticos importantes para que possam conhecer realmente o que nós temos de belezas naturais. E é claro, o Parque da Cascata é a menina dos olhos da cidade, deveria inclusive ser peça fundamental para que possa trazer ali, resgatar a socialização de pessoas, esporte, lazer. Ali tem um espaço maravilhoso, inclusive para práticas culturais. Poderíamos levar feiras, eventos e ações que possam fortalecer o nosso turismo de uma forma muito direta. Imagina o Parque do Mangabeiras em Belo Horizonte fosse Sete Lagoas e o Parque da Cascata. Certamente Sete Lagoas teria aí equipamentos de socialização, arte, cultura, turismo, lazer, de uma forma gratuita, né, gente? Porque nós estamos falando de algo que já existe e nós precisamos fazer que funcione. Alguns locais estão aí há mais de 8 anos esquecidos. Nós temos aí a Ilha do Milito, que infelizmente foi fechada, mas ali no nosso plano de governo nós temos o Centro Cultural Zacarias, para trazer ali e resgatar também uma referência cultural. Ali o CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turismo, a gente fazer ali a Central de Monitoramento e Segurança Pública de Sete Lagoas, também se tornando uma referência na região, porque nós temos ali uma polícia militar, mas efetivamente nós precisamos de um sistema de controle ali, nós precisamos fazer e vamos fazer isso. Outro local, aquela ilha que fica no Boa Vista, né? Sim. Ali também é um local muito importante e de acesso às pessoas, e que deveria ser realmente um local para favorecer o turismo, quem sabe o esporte, lazer, trazendo ali, em períodos de chuva, nós temos polos do mês, por que não colocar um polo lá dentro, ou por que não colocar uma galeria cultural, ou trazer as escolas para poderem fazer práticas, inclusive de contar a história de Sete Lagoas, para que nossas crianças entendam a importância de levar a informação e fazer com que nossas Sete Lagoas consiga aí, a curto e a médio prazo, ser referência novamente de turismo. Então a gente tem essa preocupação. Eu fui, né, peça fundamental aí de projetos sociais do terceiro setor, inclusive de esporte. Então, eu tenho gratidão pelos meus professores, e eu acho que Sete Lagoas também está perdendo referência nesse sentido. E acho que falta esse fortalecimento dessas pastas, e serão pautas e pastas prioritárias na nossa gestão para que a gente consiga fortalecer. Sobre a questão do Parque da Cascata, né, que você citou, há um projeto da Prefeitura, né, que já está vendo uma reforma, e a possibilidade da concessão privada, né, para a conservação do parque. Em seu governo, poderíamos dizer que haveria também mais uma possibilidade de ou a fazer a concessão de alguns locais que o município acha que não consegue mantê-los, ou procurar parcerias também para poder fazer reformas ou fazer a manutenção deles? Felipe, hoje tudo funciona com parceria. Não existe nenhuma ação que não funcione sem parceria. Hoje o poder público ele tem capacidade financeira de administrar e fazer com que alguns sistemas funcionem. Porém, a parceria pública-privada ela funciona em alguns departamentos. Eu não digo todos, porque hoje nós temos aí
que ter ações dentro do poder público que são exclusivamente competência do órgão público. Mas tem outras parcerias que funcionam, PPPs funcionam muito. E eu que venho de empresa privada, digo isso com muita propriedade, porque como funcionário de empresa privada, eu entendo a importância que é da empresa privada contribuir com o órgão público. Hoje nós temos muito pouco apoio das empresas nesse sentido de algumas ações e projetos do terceiro setor para que possam favorecer. Eu vejo com bons olhos essa concessão, né, do parque, porém, Sete Lagoas precisa compreender e entender que aquilo será de forma onde terão benefício em fazer a gestão. Se não tiver benefício, não tem por que existir uma contrapartida, um PPP, para que possa auxiliar no sentido de administração, porque hoje nós podemos fazer contratações através, né, de terceirizados para que possam auxiliar na gestão e administração e cuidado do parque, né? Então, é muito importante as PPPs, eu vejo com muito bons olhos, a parceria pública-privada é extremamente importante, porque faz com que a gestão do espaço ou do local funcione, mas nós precisamos entender aonde ou onde e como será feito essas ações para que o poder público seja o detentor realmente responsável por essas ações que vão beneficiar a população. A Maria Paula, do coletivo feminista Várias Marias, mandou uma pergunta em vídeo. Vou colocar aqui. Olá, eu sou a Maria Paula, sou ativista do coletivo feminista Várias Marias e atual presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Sete Lagoas. Bom, nós vivemos na nossa cidade situações muito graves de violência sexual, com 282 casos notificados no município, somente no ano de 2022, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Desses casos, quase 80% deles aconteceram dentro das residências dessas mulheres. Considerando a gravidade dos dados apresentados, da importância do cumprimento da lei do minuto seguinte, que garante às vítimas de violência sexual todos os atendimentos de saúde necessários e o acompanhamento de equipes multidisciplinares nesse pós-violência, a pergunta do movimento de mulheres é a seguinte: como o candidato pretende articular políticas que garantam a segurança de mulheres e meninas em suas casas para reduzir os números de violência, bem como estabelecer fluxos de atendimento de saúde em Sete Lagoas, sem que essas vítimas precisem se deslocar para a capital para receberem o atendimento adequado e o acesso a direitos? Maria Paula, muito obrigado pela pergunta. É muito importante essa pergunta, inclusive com relação a como tratar essas vítimas de violência. Hoje nós temos aí a criação da Patrulha da Mulher, através de iniciativa de acompanhamento da GCM. Hoje nós já temos a da Polícia Militar, mas nós faremos também a criação da Patrulha da Mulher Feminina dentro do órgão público que é a GCM, né? Então terão ali profissionais qualificadas para que possa fazer o acompanhamento dessas vítimas. Sete Lagoas é uma cidade muito grande, nós precisamos tratar pautas como essa de uma forma muito sensível, no sentido de evidenciar números, que é lamentável, né? Cada vez mais a gente tem números muito tristes com relação a vítimas de violência nesse sentido. E aí, com relação a como nós vamos tratar o assunto junto à saúde pública, hoje já tem determinado pela Secretaria de Saúde alguns fluxos para que possa atender. Nós precisamos adequar e trazer pessoas com capacidade técnica de direcionamento para que a gente possa ser assertivo nesse sentido. É uma preocupação que nós temos. Diga-se de passagem, hoje nós temos 4 chapas. Das 4 chapas, apenas 2 chapas possuem candidatas vice-mulher. Então a gente parte do princípio de que nós precisamos ter mulheres para falar a língua das mulheres. Não faz sentido eu, como homem, posicionar para mulheres, porque mulher tem o seu local de fala e não é o meu. Então, mas mesmo assim a gente trabalha com políticas públicas e vamos trabalhar para que isso possa funcionar de uma forma muito palpável, porém cuidando da imagem, zelando pela segurança de todas elas.
Hoje nós já temos a casa de passagem, né, das mulheres, porém, infelizmente, por atos de irresponsabilidade foi feita a inauguração, mas a divulgação de uma forma irresponsável. Então, as pessoas sabem onde é a casa de acolhimento. Hoje nós temos a Secretaria da Mulher, porém, lá não se faz o acolhimento se a vítima for até a secretaria. Eu acho que nós precisamos mudar essa dinâmica. Ao invés da vítima ir até a secretaria, nós precisamos levar a secretaria para dentro das casas dessas vítimas, porque imagina uma mulher, Jéssica, imagina você sofrer uma violência e você ter que sair da sua casa e procurar uma secretaria que fica totalmente sem acesso, não tem ônibus que para na porta, para que você possa relatar uma situação de violência. Então, não tem como. São situações que precisam ser direcionadas de uma forma muito mais assertiva e para que essa mulher não tenha o medo, porque o medo, ela já está com medo. A partir do momento que a mulher foi violentada, ela tem o medo de colocar o pé no portão. Imagina se ela vai pegar um ônibus, ou pegar um Uber, ou pegar qualquer veículo de transporte, que muitas vezes estão em situação em regiões vulneráveis, para procurar ou buscar uma secretaria para ser atendida. Não vai, infelizmente. Então, nós precisamos tratar essas mulheres com muita dignidade e prioridade dentro da nossa gestão, garantindo a prestação de serviço para que elas possam ser acolhidas e, se Deus quiser, diminuir esses casos e fazer com que o poder público faça parte da vida dessas pessoas. Porque o poder público só não faz parte na vida de quem tem dinheiro. Agora, para quem é pobre, as pessoas precisam de políticas públicas, e muitas políticas públicas, porque só assim ela consegue manter e viver com uma qualidade de vida. Certo, Júnior. E até um pouco ampliando a questão da discussão da segurança pública, qual que será a principal ação dentro da sua proposta de governo para a Guarda Civil Municipal aqui de Sete Lagoas? Eu tenho um respeito muito grande pela Guarda Civil. Dentro do nosso plano de governo, nós temos eixos importantes, como, por exemplo, na verdade, dividimos em 5 eixos, né? Desenvolvimento social, desenvolvimento urbano e infraestrutura, segurança e bem-estar, desenvolvimento econômico e gestão inteligente e participação popular. São esses 5 eixos que nós fizemos em várias mãos para garantir com que a cidade tenha, né, uma gestão eficiente com razoabilidade e que consiga fazer algo que é real, sem colocar algo mirabolante para que as pessoas possam pagar por isso e não ter o retorno. Com relação à segurança pública, está lá no nosso 3º eixo, é um eixo muito importante. A gente precisa, primeiro, ter 200 homens da Guarda Municipal efetivos para que possa dar continuidade na prestação de serviço de segurança pública na nossa cidade. Hoje eu tenho um respeito muito grande pela Guarda, nós temos vários cargos em vacância, nós temos um efetivo muito pequeno para poder atender a nossa cidade. A revisão de planos e cargos e salários e carreira, ela vem muito diretamente no nosso interesse em contribuir com o nosso município, tornando a nossa Guarda assim, quem sabe, uma referência do Estado, como hoje é a Contagem. Então, nós precisamos fazer o plano de cargos e salários. Após isso, concurso público para 200 homens. E aí sim, nós temos aí, com relação à segurança pública, primeiro step, que é muito importante e que nós vamos fazer, que é o Centro de Integração e Monitoramento de Segurança Pública em Sete Lagoas, que vai garantir com que a Guarda Municipal consiga trabalhar de forma integrada e de forma inteligente, junto com as polícias, Polícia Militar, Polícia Civil e, quem sabe, Corpo de Bombeiros e Guarda e socioeducativo e também penal em um local onde a gente consiga resolver os problemas, que seria na região central. Então, esse é o nosso plano. Nós temos aí dentro do nosso plano de governo ações de segurança pública. Além disso, a ampliação, nós vamos dobrar o número de câmeras de monitoramento do Olho Vivo em Sete Lagoas, para que possa estar ali em locais e comércios que hoje não são monitorados, como, por exemplo, lá próximo ao bairro Padre Teodoro, onde tem uma região comercial, ou então ali também, né, ali na região do bairro das Indústrias, no Nova Cidade, todas essas áreas, no JK, ali na Professor Abelard, na Prefeito Alberto Moura, onde tem comércio, para que tenha a segurança, né, do comerciante, tenha a segurança do cliente ir e vir para poder comprar em Sete Lagoas. Essas são as ações efetivas com relação à segurança pública e, obviamente, manter os convênios junto às polícias e junto ao Estado para que possa fortalecer ainda mais a segurança no nosso município. Entrando nisso, a Josiane, do bairro São Luís, ela perguntou o que você pretende fazer em questão à saúde.
também, você falou da segurança, da saúde, que está deixando a desejar na nossa cidade. Bom, um grande abraço. Ali na região do São Luís é um bairro novo, né? Um bairro que está crescendo, na região do Dona Silva, Cidade de Deus, Bougainville 1 e 2. Então eu conheço muito bem aquela região. Na verdade, hoje nós temos uma UPA tipo 3 em Sete Lagoas. Nós precisamos apresentar um projeto e planejamento junto ao governo federal para que a gente possa ter uma UPA tipo 1 ali naquela região. É um dos nossos objetivos, ampliação do atendimento da UBS para 24 horas, para ter médico naquela região. Hoje, a região do Cidade de Deus, São Luís, Bougainville 1, 2, Dona Silva, Santa Felicidade, Lagoa Grande, Lago Azul. Nós temos ali, infelizmente, um problema de saúde no sentido de atendimento durante 24 horas. A pessoa que passa mal, ela pega um Uber para poder ir para a UBS, para a UPA, para Juvenal Paiva, e gasta mais de R$25 para poder ir até a UPA, ou ir para voltar da mesma forma, por muitas vezes uma dificuldade de não conseguir Uber para voltar. Então as pessoas ficam ali aquém, ou infelizmente, por falta de atendimento. Hoje nós temos um problema que nós vamos zerar a fila de exames, né, na atenção primária. Nós vamos zerar através de um programa que chama Corujão, que foi feito através de uma iniciativa do governo de São Paulo que zerou filas de cirurgia, exames eletivos e consultas médicas, ampliando o atendimento para que essa população seja atendida em locais particulares. Hoje o poder público pode comprar, né, as consultas e nós vamos zerar a fila de Sete Lagoas para que Sete Lagoas não tenha mais filas de espera de exames, consultas eletivas, cirurgias na cidade. Então, ali na região específica do São Luís, ampliação do atendimento 24 horas naquela unidade. Além disso, buscar uma unidade de pronto atendimento, uma UPA tipo 1 para aquela região, para que possa atender toda aquela demanda reprimida de consultas que nós temos ali naquela região. Mas, além disso, né, vai para além a gente cuidar também da saúde mental das pessoas. Hoje, um dos maiores steps, um dos maiores gargalos que nós temos no município se chama saúde mental. E nós vamos fazer isso através, em conjunto com a assistência social, com a saúde, para que nós possamos fortalecer, além da nossa população atendimento, os profissionais que atuam em todas as áreas junto ao poder público, que é uma das nossas preocupações. Passou pandemia, infelizmente, teve algumas ações que não foram realizadas e precisam ser realizadas. Sim. E a gente precisa falar da saúde mental em Sete Lagoas, porque nós temos grandes problemas de pessoas, inclusive em situação de vulnerabilidade pós-pandemia, e que nós precisamos tratar. Neste caso também, continuando a saúde, e sobre o hospital municipal, qual que vai ser o principal trabalho da gestão ali no hospital, que ele até está passando por uma reforma, mas para fortalecê-lo, né, enquanto o principal centro de saúde de Sete Lagoas e região, como que será feito? Sete Lagoas hoje ela é regulada, né? Hoje ela tem uma regulação SUS, que é o hospital municipal. Todas as vítimas da região de estado grave, elas são direcionadas de urgência e emergência para Sete Lagoas. Hoje nós temos o maior corpo técnico da região. Então eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque os profissionais que atuam no hospital municipal são os melhores da região. Nós temos cirurgiões e neurocirurgiões que são de Belo Horizonte, do Mater Dei, que atuam em Sete Lagoas. Nós temos excelentes médicos e corpo técnico também, né, através de auxiliares, de enfermagem, enfim, de todos os técnicos que estão ali são altamente preparados para receber pacientes ali de média e alta complexidade. Acho que ali é uma estrutura de uma escola, né? Acho que não, tenho certeza ali era o Cristo Rei, uma escola bem antiga, até pouco tempo. Entrava lá e via pinturas, né? Com o passar do tempo foi pintando que você conseguiu sair daquela realidade de escola. Porém, ali precisa avançar muito. Para quem está nos quartos, na entrada do lado esquerdo, é muito quente, gente. E nós precisamos de uma estrutura que vai acolher esses pacientes. Os pacientes de Sete Lagoas utilizam o hospital da região também. Porém, as cidades vão crescendo, a população vai crescendo e a estrutura não cresce. Apesar de termos blocos cirúrgicos novos, ter um tomógrafo para instalação, nós precisamos refazer alguns locais ali para que possa acolher pessoas, infelizmente, em situação de média e grave complexidade. Então, ali, a ampliação e, efetivamente, a reforma do hospital
para que possa acolher esses pacientes, para serem atendidos de uma forma mais digna, no sentido de ter um local para ficar. Porque, tecnicamente, hoje nós temos o melhor atendimento, talvez, da região, para que possa acolher esses pacientes. Então, nós precisamos ampliar aquele atendimento, para ampliar a estrutura física para atendimento aqui em Sete Lagoas, para que a gente possa dar celeridade aí no atendimento e acolhimento dessas pessoas. Entrando agora na parte cultural, o Breno Vinícius, do bairro Progresso, perguntou: a área da cultura de Sete Lagoas está um pouco devasada, com pouco recurso para as áreas do Congado e Folia de Reis. Você, sendo eleito, irá priorizar também a área da cultura? Pois os recursos estão poucos e, na maioria das vezes, tendo que tirar dos nossos próprios bolsos em relação a transporte, principalmente. Breno, né? Isso. Breno, obrigado pela pergunta. Hoje a nossa cultura está acabando se não houver priorização na próxima gestão. Hoje, tem que existir um fomento à cultura, o Congado, as pastorinhas, a Folia de Reis é uma referência, uma raiz de Sete Lagoas. Sete Lagoas já recebeu comitivas do Brasil inteiro. Nós já fizemos ações relacionadas à cultura e Sete Lagoas se apresentando em diversos festivais com essa referência cultural, e nós estamos perdendo, lamentavelmente, e os recursos são poucos no que chega até essas pessoas, porque hoje nós temos um orçamento bilionário, porém não é prioridade, não foi prioridade nas últimas gestões, direcionamento de recurso no plano orçamentário de execução da cidade. Hoje eu faço acompanhamento das 3 peças orçamentárias, aí eu estou falando de lei orçamentária anual, da lei de diretriz orçamentária e do plano plurianual. Na revisão de plano plurianual, a cultura deveria ser priorizada, porém não foi. Hoje, a cultura não tem autonomia de execução de orçamento. Então não é apenas, infelizmente, uma classe que sofre. Eu vou dar outro exemplo, o esporte também não tem autonomia de executar o seu próprio orçamento. E como não acontece isso, gente? Falta de prioridade com determinadas pastas. Hoje se tira de alguns setores para pagar outros, porque é a prioridade da gestão, talvez beneficiar um setor ou outro. Só que a cultura, esporte, lazer e turismo precisam ser prioridade. A cultura, existe um investimento, é a maior empresa, o turismo e a cultura, as maiores empresas que dão arrecadação para o município. Porque uma vez que você efetivamente começa a fomentar a cultura, o retorno cultural ele é muito maior do que talvez uma ação que vai beneficiar direcionada a algumas ações. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você faça o Festival Encontro Nacional do Congado Folia de Reis. Quem vem visitar Sete Lagoas vai lotar o comércio, vai lotar os hotéis, vai lotar os salões de beleza, porque quer ir para poder ver o festival, para ir para poder ver e conhecer. Então, isso tudo, e a renda disso é imensurável. Sim. E se você faz um investimento, talvez, de 100 mil reais, você tem um retorno de 1 milhão. Porque todo mundo ganha, e todo mundo vai gastar o seu dinheiro em Sete Lagoas. E nós perdemos sabor de bar, perdemos as exposições. A nossa casa de cultura está depedrada. Eu, sinceramente, que deveria ser o nosso centro cultural, hoje, infelizmente, você chega lá, as poltronas estão quebradas. Quais os movimentos culturais que nós temos em Sete Lagoas de utilização da Casa da Cultura? Nós tínhamos a Galeria Miralda, que infelizmente está fechada. Nós temos o Teatro Redenção, que pouco é utilizado para as ações de fomento do teatro da cultura. Nós temos museus que, se não fossem no grito, não seriam reformados, porém, aos finais de semana estão fechados. Então, os turistas que vêm visitar não conseguem visitar, porque alguns estão fechados. Então, vejam só, qual é a prioridade? Qual é o critério que nós temos aí para ter prioridade? Infelizmente, nas últimas gestões não tiveram, mas no nosso governo tudo isso será prioridade. Até porque quem ama a cultura ainda tenta fazer com que nossa cultura seja fomentada. E uma coisa que nós acompanhamos muito é que aqui nós conversamos muito com o pessoal da cultura, o Paulinho do Boi, o Rodrigo, eles sempre vêm falando para nós que eles tentam, com tudo que eles têm, para poder continuar levando a cultura de Sete Lagoas para todos os bairros, para todos os locais, porque é muito centralizado às vezes. Centralizado no sentido de não conseguir fazer com que chegue isso até as pessoas. E para chegar, às vezes tem que tirar o dinheiro do próprio bolso para fazer uma apresentação de fomento cultural. Imagina uma cidade desse tamanho,
uma cidade que passa por etapas importantes de desenvolvimento, não conseguir manter uma cultura regional. Hoje é muito... Sabe o que é muito engraçado? Que as pessoas que vêm visitar Sete Lagoas falam assim, às vezes vem alguma e manda mensagem para saber de alguma informação e fala assim, olha, tem um evento de Sete Lagoas? Tem um evento de Sete Lagoas. Aí vira e fala assim, Júnior, eu não consegui comprar um artesanato de referência da minha cidade, para eu levar para minha cidade. Eu estive em Sete Lagoas e lembrei de você. Olha só, Sete Lagoas, com tantas belezas naturais, com uma cultura para se explorar, uma cultura para entregar, não consegue, talvez, fazer com que consiga levar uma lembrancinha de Sete Lagoas para poder levar para a sua cidade. Então, Sete Lagoas precisa muito fazer um novo plano cultural para o nosso município e no nosso plano de governo. Nós estamos aí fortalecendo com relação ao calendário de eventos religiosos, eventos como Pastorinha com Gado, Folia de Reis, e também ações que vão beneficiar diretamente o setor cultural através de fomento aos nossos artistas locais. Hoje nós temos dezenas e centenas de artistas pouco incluídos na gestão pública. Imagina você estar passando ali pela feirinha do centro, ter a oportunidade de estar lá todo final de semana um artista ou uma possibilidade de ter um cantor da nossa cidade se apresentando através de iniciativa pública, com um palco, com uma estrutura digna para que ele possa ali tocar e apresentar o seu trabalho, fazendo assim com que as pessoas possam sair de casa, ver uma música boa, escutar uma música boa nas feiras. Hoje nós temos tantas feiras, e aí, por exemplo, com o palco, com o som, com a iluminação, fazer com que esse artista consiga se desenvolver e, quem sabe, né, ser referência aí nacional novamente, como Paulo Fernandes, né, como tantos artistas aí de renomes nacionais, porém o investimento do poder público ele é muito pequeno para poder favorecer essas classes. Mas o nosso plano de governo está aí muito acentuado e um compromisso com vocês para que a gente possa fazer. Nesse caso, então, podemos dizer que poderia ser uma possibilidade a volta de uma secretaria exclusiva para a cultura? Com certeza absoluta. Não só a Secretaria de Cultura, mas a Secretaria de Esportes também, que foram subsecretarias muito pouco utilizadas para que a nossa população e os nossos profissionais pudessem entregar um trabalho. A gente só consegue entregar um trabalho efetivo a partir do momento que existem pessoas que têm autonomia de execução. E não podemos tratar secretarias tão importantes nesse momento como subsecretarias ou decisões que vão tomar logo depois. Deixa eu resolver um problema e depois a gente trata de cultura. Não. Vamos tratar de cultura, depois a gente resolve o problema. Vamos tratar de turismo, depois a gente resolve o problema. Vamos tratar da nossa cidade, depois a gente resolve o problema. Beleza. Agora nós temos uma pergunta do Thiago Diniz. Ele é representante de um movimento social LGBTQIA+, aqui de Sete Lagoas, e vai mandar uma pergunta em vídeo. Olá a todos. Meu nome é Thiago Mariano Diniz. Sou homem gay, militante, líder de movimento LGBTQIA+, negro, periférico e adepto às religiões de matriz africana. Meu questionamento hoje ao candidato é: o senhor se compromete a trabalhar em prol da comunidade como um todo, receber, zelar e promover políticas públicas de inclusão social de forma igualitária? Tendo em vista que nós, minorias, estamos sempre à margem, muitas das vezes esquecidos e invisibilizados ou até mesmo ignorados, devido ao conservadorismo radical e à intolerância religiosa que se instala na Câmara dos Vereadores da cidade. Qual o posicionamento de Vossa Senhoria referente a isso? O que podemos esperar? Terminou? Ele agradeceu. Obrigado. Hoje nós vemos políticas públicas, sim, né? Hoje são executadas através de um orçamento que é muito pequeno. Acho que poderia realmente ter ações que pudessem favorecer todas as classes, de fato. Porém, como eu entendo e sou especialista em orçamento, é executar o que está planejado. Porque muitas vezes classes não recebem recursos ou minorias não recebem recursos por não ter no orçamento algo direcionado nesse sentido. Então, é garantir com que as políticas públicas efetivas consigam chegar e alcançar e se tornando executável, né? Porque são cortados. Como, por exemplo, eu fiquei sabendo que o último movimento foi cortado o recurso para que não pudesse ocorrer. Então, a gente não entende essa relação. Por que foi cortado? Porque se já está garantido no orçamento, tem que ser executado, né? Então, nesse sentido, fazer com que realmente o orçamento
seja executado de forma eficiente para que não corte recursos para fomento e ações direcionadas a qualquer classe. Né? Ele está direcionando ao LGBTQIAPN+, porém temos muitas outras ações também, como a cultura de minoria, que acabamos de falar, que não é executado por falta de prioridade na execução de um orçamento. E existe orçamento direcionado e será executado na nossa gestão. Beleza, mais alguma pergunta, Dani? Não? Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado. Nosso trabalho realmente é apresentar propostas, nosso projeto é muito real, nosso plano de governo é muito real naquilo que pode ser executado. Se você ainda está em dúvida, eu convido você a conhecer o nosso plano de governo. Nosso plano de governo tem 5 eixos: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e infraestrutura, segurança e bem-estar, desenvolvimento econômico e, pela primeira vez, gestão inteligente e participação popular, fazendo com que você tenha voz dentro de uma administração. Passamos por momentos políticos importantes, hoje não é mais uma escolha, hoje é quem vai conseguir levar a cidade sem fazer com que você, cidadão, sem o servidor público, para que possa fazer politicagem nesse sentido. Então eu convido você a conhecer as minhas propostas. Dessa vez é Júnior Souza 25 e eu conto com a participação de vocês nessa caminhada para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas. Convido você, a sua mãe, seu tio, sua tia, seus parentes, para que possam efetivamente entrar nas nossas ações e nas nossas redes sociais para ver o que nós temos feito de diferente, para que possa fomentar a nossa cidade. Muito obrigado. Beleza, gente. Quero agradecer aqui a presença do Júnior Souza, candidato do PRD na coligação Sete Lagoas em primeiro lugar. Participou aqui da nossa entrevista. E lembrando a todos que, acabando aqui, vai ser disponibilizada no YouTube, hoje ainda mesmo, a entrevista. E a partir de amanhã nós vamos ter entrevistas com os vice-candidatos. Exatamente. Começando com a Tia Naí, da Federação Brasil da Esperança, no caso ela era do PV. Depois vimos Doutor Euro. O Dr. Euro, o Saulo Calazans, que é do Partido Novo, e por fim, Carol Canabrava, do Avante, que também é da coligação do Júnior Souza. Quero dizer a audiência de todos vocês, pedir também para poder acompanharmos também as entrevistas com os vice, que começará a partir de amanhã. E no mais, muito obrigado a todos. Obrigada. Jéssica. Obrigada. Obrigado.